A gente vai continuar nossa série de exposições. O pastor tem ministrado na primeira carta aos Coríntios. A gente vai dar continuidade. Você pode ir abrindo lá, o pastor começou o capítulo 7 semana passada. E eu vou dar continuidade, mas antes eu queria conversar algumas coisas com os irmãos para introduzir um pouco o assunto dessa noite, o assunto que a gente vai trabalhar hoje à noite, tá bom? O pastor, ele foi pregar hoje na cidade de Itaitinga, na igreja de um amigo nosso, pastor Nelson, e ele não pôde estar hoje, por isso que eu estou assumindo a responsabilidade nesse dia, tá bom? Mas está tudo bem com ele, com a Sarinha, já está melhor, graças a Deus está tudo bem com as meninas, ele só tinha essa responsabilidade, por isso ele pediu para mim substituí-lo hoje. Quero contar um pouco para os irmãos sobre um costume que eu tinha na minha infância, principalmente. Quando eu era novo, criancinha assim, né? Molequinho, pré-adolescente, eu gostava muito de ouvir emboladas. Eu não sei se os irmãos conhecem por esse termo. É uma espécie de estilo musical. Normalmente se conhece aqui no Nordeste como repente, né? Aquele estilo onde a galera fica rimando e duelando, um fala umas palavras, depois vem o outro, normalmente um provoca o outro com algum assunto. Quem conhece aqui a Batalha da Aldeia, é como se fosse uma Batalha da Aldeia nordestina, né? Muda assim o estilo. E eles rimam com situações do cotidiano, da vida, e tem muito essa pegada aqui da nossa região. Uma que eu ouvia muito era uma embolada sobre a vida de solteiro versus a vida de casado. Um embate onde os emboladores ofendiam e criticavam, lançavam ofensas um contra o outro, exaltando a condição em que eles estavam. O solteiro zombava da vida de casado, das dificuldades da vida familiar, enquanto o casado zombava da solidão e da vida problemática, da vida desregrada que muitas vezes acompanham alguns solteiros. Hoje em dia ainda existem músicas nessa perspectiva, né? Embolado ninguém quase escuta mais. Mas hoje em dia ainda tem algumas músicas que criam esse conflito, criam essa brincadeira, essas ofensas contra quem está na perspectiva contrária. Tem muitas músicas famosas hoje que fazem isso. Uma das mais conhecidas é até do Wesley Safadão, onde ele diz assim, certo? Sonhei que estava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só perde para de solteiro, certo? É uma das músicas mais famosas hoje nisso. E esse espírito de conflito entre essas duas condições permeia a nossa sociedade e muitas vezes ela está no meio da igreja, onde há uma tentativa de desvalorizar quem está na condição oposta. Existe a possibilidade de uma igreja criar uma cultura onde se valoriza principalmente os solteiros e exclui-se os casados, e é ainda mais fácil você criar uma cultura de igreja onde você valoriza um ambiente familiar, ter ali um casal com filhos, enquanto os solteiros são de alguma forma excluídos ou a sua importância é diminuída. É possível que isso aconteça, que haja esse conflito, que se olhe para o outro, que está numa condição de vida diferente, com um olhar negativo. E eu acredito que esse capítulo 7 que a gente está trabalhando, de 1 Coríntios, ele de alguma forma carrega um pouco dessa problemática, onde as pessoas estavam tratando os que estavam em condições opostas de uma maneira negativa. E eu acredito que esse problema também, de você olhar para o outro que está numa condição diferente da sua, o solteiro olhando para o casado, ou o casado olhando para o solteiro, pode estar presente na nossa igreja também, pode estar presente no nosso meio. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre celibato, sobre solteirice, e como a igreja deve lidar com essas realidades de uma forma sensível e bíblica, de forma que a gente proporcione condições saudáveis para que os irmãos que se encontram nessa situação possam florescer e ser instrumentos no reino de Deus. O texto da nossa meditação é um texto curto de 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos de 7 a 9, tá bom? Abram comigo, 1 Coríntios 7, a gente vai ler do 7 ao 9, lidando com essas questões sobre celibato, solteirice, e como a gente lida com esses assuntos de maneira que as pessoas que estão nessas condições
possam ser instrumentos para o reino de Deus. Tem como colocar aí? Na NA, 1 Coríntios 7. Aqui vai dizer assim, gostaria, só um detalhe, o pastor já expôs esse versículo na semana passada, mas para a minha linha de raciocínio hoje eu precisava pegar ele também, tá bom? Então a gente vai do 7 ao 9. Vai dizer assim, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conduza nesse tempo. Deus amado, querido, Deus bondoso e maravilhoso, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor tem sustentado essa igreja, Pai, cada um dos irmãos, as nossas famílias. Muito obrigado, Deus, por ser tão bondoso e generoso. Nesse tempo, ó Deus, nos abençoa com a ação do teu Espírito, nos iluminando e nos conduzindo em todas as coisas para o louvor da tua glória. Fala conosco de forma poderosa, Pai. Molda o nosso coração, ensina-nos a andar segundo a tua vontade, Pai, porque ele é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero trabalhar esse assunto com os irmãos em 3 pontos, e os 3 pontos vão ser simples porque eles estão nos respectivos versículos que a gente trabalhou, versículos 7, 8 e 9. Cada um dos versículos nos proporciona um ponto para a gente entender sobre esse assunto do celibato. Talvez alguns irmãos não tenham nem ainda parado para entender direito o termo, o que exatamente significa isso, certo? Mas vamos meditando aqui. Versículo 7 vai dizer, gostaria que todos os homens fossem como eu. Anteriormente, versículos de 1 a 6, Paulo falou sobre o casamento, e principalmente sobre como o sexo deve acontecer no casamento, né? Como os cônjuges devem lidar um com o outro, sem privar um ao outro da questão sexual, do ato conjugal no casamento. Paulo diz, olha, porque pessoas em Corinto pressionavam para que as pessoas se afastassem, até mesmo os casados deixassem de ter relações sexuais por causa de uma visão errada que eles tinham por influência da visão grega, daquela visão dualista, de que o que é material é ruim, é pecaminoso, certo? Então, Paulo corrige a visão, olha, se vocês são casados, a sexualidade deve fazer parte, é intrínseco ao casamento, não pode deixar de haver, certo? Não pode deixar de haver isso. E aí ele coloca aquela exceção, olha, se vocês optarem por deixar um tempo ali para terem um tempo de oração por razões espirituais, tudo bem, certo? Aí no versículo 6, olha, eu nem estou dizendo que vocês devem fazer isso, eu estou só dizendo, ó, se vocês quiserem, tudo bem, sem problema, por um tempo, para que depois vocês não caiam em alguma cilada. E aí no versículo 7, ele vai dizer, olha, o que eu gostaria é que todos os homens fossem como eu. E nós sabemos que Paulo, ele não era casado. Paulo não tinha esposa, estudiosos vão aí variar, vão dizer que ele nunca foi casado, ou dizer que ele era casado e ficou viúvo, ou que ele era casado e a mulher dele o abandonou quando ele se converteu. Enfim, não sabemos como. No entanto, a gente sabe que Paulo, nesse momento da vida dele, era um não casado, era uma pessoa que estava solteira e que convivia muito bem com isso. Nenhum texto bíblico apresenta Paulo tendo uma crise existencial, tendo dúvidas, passando por alguma espécie de conflito interior com essa situação de solteiro. Ele entende que é isso que Deus quer para ele e ele lidava bem com isso. E é isso que ele diz, olha, eu queria que todos fossem como eu, que todos soubessem lidar bem com isso, que todos soubessem lidar com essa situação, que todos pudessem viver nessa condição e ter a paz, a tranquilidade que eu consigo ter. Mas ele diz que isso não é uma realidade, nem todo mundo tem isso, nem todo mundo vive tão tranquilo nessa condição. E ele vai usar uma palavra nesse versículo 7, que é o primeiro ponto da nossa mensagem. Ele vai dizer, no entanto, cada um
tem de Deus o seu próprio dom. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. E o nosso primeiro ponto sobre celibato, sobre solteirice, é justamente isso. O celibato é uma dádiva de Deus. Permanecer solteiro, ao mesmo tempo que você opta por isso, recebe isso como uma dádiva de Deus, é um presente em que você consegue ter a sua vida, ter domínio para viver essa vida de solteiro com o objetivo de servir a Deus. E eu vou discorrer bastante sobre isso ainda, sobre os propósitos disso. Mas, primeiramente, eu quero que você entenda que o celibato, essa condição em que Deus coloca algumas pessoas de viverem solteiras e de conviverem bem com isso, é uma dádiva de Deus, um presente singular com que Deus agracia algumas pessoas. Por isso, era um problema que os coríntios tentavam fazer, tentar colocar todo mundo nessa condição de celibato, porque nem todo mundo foi chamado para isso, nem todo mundo foi agraciado com isso, nem todo mundo recebeu essa dádiva de Deus. Alguns recebem isso e convivem bem com isso, outros não recebem isso. Então, não deveria ser olhado para essa situação como uma situação em que um é inferior ao outro, em que um é superior ao outro. Não, deve-se olhar como pessoas distintas que Deus resolveu lidar com elas de maneiras distintas. E não é para olhar para essa condição como uma condição de uma pessoa desvalorizada, uma pessoa sofrida. Ah, meu Deus, que pena eu tenho daquele celibatário. Não, olhe para o que o texto diz. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. O dom, palavra grega carisma, que a gente conhece muito quando a gente estuda o capítulo 12 a 14. É uma dádiva e é a mesma palavra que se usa para graça. É uma graça, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. É um presente que Deus concede, certo? Então, o primeiro ponto é que o celibato ele é um dom, ele é uma capacidade dada por Deus que ele dispensa a algumas pessoas. Ele dá a algumas pessoas. Ninguém pode tentar casar todo mundo, ninguém pode tentar colocar todo mundo no pacote do celibato, porque as coisas não são assim. Uma implicação disso que eu quero discorrer é que lá em Corinto o pessoal estava tentando ultravalorizar isso, exagerar isso. Mas o nosso contexto hoje de igreja, pensando na nossa comunidade, pensando no contexto de igrejas de modo geral, no nosso país e em outros lugares, a gente sofre com uma tendência oposta, de desvalorizarmos essas pessoas. O celibatário, como eu já tenho dito, normalmente é colocado numa posição inferior. O solteiro na igreja normalmente é visto como um problema, como uma pessoa que tende a causar problemas, como uma pessoa que está precisando de uma atenção especial, porque a vida dele não está legal, porque ele não é casado. E Deus disse que isso é um dom, mas normalmente a igreja tenta tratar essas pessoas como crentes de segunda categoria, de menos importância. Pessoas que têm um problema para ser resolvido, mas Deus diz que eles receberam um dom, foram agraciados, foram presenteados por Deus. Então, meus irmãos, se há solteiros nessa igreja, nós não deveríamos olhar para eles como pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão numa condição inferior, como pessoas de condição desvalorizada, mas como pessoas que foram agraciadas por Deus para isso. E um dos problemas que acontece normalmente nas igrejas é aquela pressão que as pessoas fazem, porque uma irmã já tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e começam a pressionar, e aí, vai casar quando? E aí, já arrumou um namorado? Ou jovem que já está com tantos anos, 20 e poucos anos, e aí, quando é que sai o namoro? E aí, sendo que nem sempre significa que ele tem que casar, que ela tem que casar, porque Deus chama pessoas para isso, para viver para Ele, para servi-lo, para se dedicar para Ele. E essa pressão é perigosa. Essa pressão tende a ser problemática. Claro que nós podemos instruir, direcionar, acompanhar pessoas, porque essas pessoas talvez estejam solteiras, mas podem vir a casar, e Deus tem isso para elas. Mas algumas vezes fazer isso sem distinção e pressionar, e fazer piadinhas, e ficar ali
alimentando na cabeça delas de que elas têm que casar, de que tem uma coisa errada com você, você tem 30 anos e não casou, o que é que está acontecendo, qual o problema? Você quer ajuda? Vamos criar um Tinder para você, o que é que... Mas não é assim. E essa tendência, como eu disse, é problemática, porque pessoas algumas vezes vão nessa onda e entram em casamentos problemáticos. E casam com pessoas problemáticas. Muitas pessoas se sentem pressionadas e às vezes casam com descrentes. E o casamento vira uma tragédia, uma confusão, uma bagunça, porque ela se sentiu deslocada, porque na igreja dela tinha muitos casais e disseram que ela tinha que casar, e ela foi para o primeiro que apareceu, e ela se frustrou, e ela se machucou, porque muitas vezes há uma tendência na igreja de tratar essas pessoas como um crente de segunda categoria. Coloca os casados ali como os suprassumos, e os não casados como pessoas que têm alguma coisa de errada com eles, mas isso não é verdade. O celibato, a solteirice, não estar casado, a gente vai ver já já, é uma oportunidade, é um privilégio, é um dom que tem muitos benefícios para a comunidade e para o reino de Deus. Então aprenda, o celibato é um dom, não é uma condição de inferioridade, não é um problema. Não é um problema. Esse é o nosso primeiro ponto no versículo 7. Segundo ponto. Versículo 8, vai dizer assim: E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. O que é que acontece com Paulo aqui? O que é que ele está dizendo? Solteiros, essa palavra, eu não sei, eu acho que as versões em português nenhuma tem a melhor tradução. Os estudiosos têm traduzido essa primeira palavra, solteiros, como não casados. Normalmente a gente pensa no solteiro como aquela pessoa que nunca casou. Mas na palavra original, aqui inclui todo mundo que não está casado nesse momento. Como viúvos, como pessoas que se divorciaram, que foram abandonadas por algum motivo, certo? Todas as pessoas. Então leia esse versículo 8 como não casados e viúvas. Todas as pessoas que foram ou nunca foram casados, né? E Paulo diz que seria bom se eles permanecessem no estado em que também eu vivo, em que também Paulo vivia. Qual é o estado que Paulo vivia? O do celibato. Mas não simplesmente o estado do celibato. Paulo era um homem que usou a sua vida como não casado para servir a Deus de forma intensa, de forma assim impactante. Ele doou toda a sua vida. E eu não posso entrar tanto no assunto porque lá na frente, nos versículos depois do 20, 30, e o pastor vai fazer isso, tem uma descrição mais detalhada das vantagens dessa vida. Mas eu quero primeiro corrigir duas perspectivas erradas sobre o celibato, uma mundana e uma na igreja, certo? Eu quero corrigir 2 pontos para a gente pensar um pouco sobre as vantagens do celibato. Paulo diz que ele quer que os irmãos permaneçam como ele, porque há algo de bom nisso. Só que hoje o mundo, quando pensa em alguém não casar, a visão é outra. Quando o mundo pensa, cara, não casa não. Se tu não casar, tu pode namorar com uma, com outra, tu pode trocar de mulher, tu não tem que ter menino para perturbar a tua vida, tu não tem que ter mulher para ficar perturbando tua cabeça, tu pode pegar uma, pode pegar outra, pode ir para as festas, tu pode curtir. Essa é uma visão distorcida, uma visão libertina, uma visão mundana do celibato, de não casar para aproveitar a vida ao máximo, para viver a vida adoidado, para curtir. Só que Deus não chama, não dá o dom do celibato para isso, para viverem nessa condição. A segunda visão equivocada é uma visão pobre por parte de alguns solteiros cristãos, que costumam pensar no celibato apenas como uma oportunidade para fugir das responsabilidades do casamento e viver uma vida fútil. Não, eu não quero casar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar pelo mundo, eu quero curtir a minha vida tranquila, sem ter esses problemas no casamento. Eu posso passear, eu posso fazer compras, eu posso viajar, eu posso estudar, eu posso fazer inúmeras coisas, mas se eu casasse eu não teria nada disso, então Deus me deu o dom do celibato para me viver à vontade, curtindo tranquilo. Sem pensar aqui numa vida promíscua, não estou pensando nisso, mas mesmo numa vida fútil, numa vida sem sentido, sem entrega para Deus. E não é para isso que Deus dá o dom do celibato.
E aqui é que entra a vantagem. Quando Paulo diz, olha, eu queria que todos vivessem na mesma condição que eu. Paulo está dizendo, olha, eu queria que todos vivessem nessa condição de entregar a sua vida para servir a Deus. E é nisso que está a vantagem do celibato, e é nisso que a igreja deve ver o celibato como algo positivo. Porque quando Deus dá esse dom a alguém, Ele separa essa pessoa para que ela dedique toda a sua vida a Ele. Integralmente a Ele. E como eu disse, lá na frente vai ter uma descrição mais profunda disso, e Paulo vai dizer, olha, quem é casado se preocupa com as coisas do lar, a esposa se preocupa em agradar o marido se preocupa em agradar a esposa. A gente tem que se preocupar se a nossa família está bem, a gente tem que se preocupar se os nossos filhos estão bem, a gente tem que cuidar da saúde, da integridade espiritual dos nossos filhos, e todas essas questões, querendo ou não, ocupam muita responsabilidade, e Paulo era ciente disso. E ele diz, olha, quem vive nessa condição de solteiro não tem essas preocupações, então ela pode se dedicar só para Deus, só para pregar o evangelho, só para se envolver em ministérios, só para se dedicar ao serviço da igreja. Ele pode fazer tudo isso sem ter todas essas complicações da vida familiar. E não há nada de errado em pensar nisso, quando você coloca o seu foco em servir o reino, em servir a igreja, e evita o casamento por isso, como uma condição dada por Deus. O que é errado é essa visão fútil. Não, eu quero só estudar, eu quero só viajar, eu quero só curtir. Por isso o casamento não é uma opção para mim, porque eu quero aproveitar uma vida hedonista, de prazer, e sem pensar no reino, sem pensar na igreja, sem pensar em comunidade. Mas não, a vantagem do celibato é essa, meu irmão. Porque o celibatário ele pode ter um bom trabalho, e ele não vai ter o tanto de responsabilidade, de recursos que ele teria com a família, e ele pode contribuir financeiramente para o reino. Ele pode ter tempo para se envolver com comunidades carentes, para evangelizar comunidades carentes, para viajar, para fazer missões, para cuidar de outras pessoas, para cuidar da igreja. Nós temos algumas irmãs aqui, algumas pessoas na nossa igreja, que a gente vê o quanto elas se dedicam, o quanto elas são importantes para nós, para a nossa comunidade. A gente sempre fala que todo mundo, quando vai falar aqui da cantina, dos eventos da igreja, fala da irmã Cláudia. Por quê? Porque a irmã Cláudia é uma bênção na nossa igreja. A irmã Cláudia é uma pessoa que não vive mais nessa condição de casada, e ela se dedica muito para o reino de Deus, muito para a nossa comunidade. Pensem no quão seria difícil para a irmã Cláudia fazer tudo o que ela faz em prol dessa igreja, se ela tivesse uma família para cuidar, com filhos, com o marido. Como seria difícil para ela fazer tudo isso? Pense na nossa irmã Deide, que é uma irmã que serve a nossa comunidade. As duas que eu citei são diaconisas. O quanto dificultaria o serviço, a participação, o envolvimento nas programações, o cuidado que elas têm com essa igreja, o quanto diminuiria. E esse é o raciocínio de Paulo. Quando você não é casado, você tem essa oportunidade de se dedicar ao reino, de vencer, de fazer coisas em prol do serviço de Deus. Por isso, nunca olhe para o solteiro, para o celibatário, como essa pessoa inferior, não. Deus chamou ele para algo muito especial, para algo muito valioso, para algo muito importante. Servi-lo, servir o seu povo, pregar o evangelho, cuidar, onde muitas vezes nós casados não conseguimos ir. Nós casados não conseguimos fazer. Muitas vezes, imagine, hoje em dia, as crianças tudinho nascem com doença respiratória. Agora imagine um pai, uma mãe, cristãos, com filhos com problemas respiratórios, fazer uma viagem para pregar o evangelho em países do Oriente Médio, mudando a sua condição de vida. É muito difícil nossos filhos sobreviverem numa condição como essa, em lugares tão complicados, tão difíceis, o clima, a situação política. E muitas vezes Deus usa solteiros e manda essas pessoas para lá porque a gente não vai conseguir fazer isso. E é assim, não significa que o solteiro é melhor, que os casados são melhores, não. Significa que Deus deu dom a cada um para que eles façam essa obra, e uns sirvam de um modo, outros de outro, versículo 7. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos olhar para os solteiros como seres menores, como pessoas menos importantes. Temos que criar uma cultura na nossa igreja que valorize isso, que valorize esses irmãos, que mostre que é bom o fato de Deus ter chamado eles para isso, porque muitas vezes eles sofrem nessa condição, é difícil para eles, e nós temos que valorizar esses irmãos, amar esses irmãos, estar junto deles.
E é um dos problemas que muitas vezes o celibatário enfrenta, essa ausência da presença reconfortante da família que eles não têm. E onde eles vão encontrar isso? Na igreja. Agora, se o pessoal fica pressionando eles, e aí, quando é que tu vai casar? Se o pessoal fica excluindo eles, como eles vão sentir esse conforto? Como eles vão se sentir animados? Como eles vão se sentir encorajados? A igreja tem que fazer isso, meus irmãos. Amar esses irmãos, encorajar esses irmãos, valorizá-los, mostrar que eles são importantes, que a missão deles é valiosa. A gente não pode criar uma cultura só familiar, onde a igreja funciona apenas em grupos familiares e os solteiros ficam boiando, perdidos. Há uma grande vantagem no celibato. É o fato deles poderem se dedicar de forma significativa, se envolverem em vários ministérios, dedicarem-se à igreja como nós, os casados, muitas vezes não conseguimos. Por isso, esses irmãos têm que ser valorizados, amados e protegidos. Certo? Primeiro ponto, celibato é um dom. Segundo ponto, há uma grande vantagem na vida do celibatário, do solteiro, das pessoas que já foram e não são mais ou que nunca foram casadas. Mas há um porém nessa situação. Algo que vai definir se realmente algumas pessoas foram chamadas ou não para isso. Porque algumas pessoas às vezes acham que foram chamadas para isso, que querem realmente isso. Mas elas passam por um dilema, e é o que Paulo fala no versículo 9. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. E esse é o ponto que invalida o celibato para algumas pessoas. Algumas pessoas, elas ainda lutam com isso, mas conseguem dominar, conseguem vencer pela graça de Deus e vivem vidas assim. Outras pessoas, muitas vezes, desejariam ser solteiras, desejariam celibato, mas elas vivem com uma tensão sexual, com desejo por ter uma vida íntima, por casar, algo muito forte que as consome. E entenda, o desejo sexual é algo natural e justo colocado em nós por Deus. Não precisa olhar isso de uma perspectiva negativa, como um solteiro velho querendo fazer safadeza. Não é isso. Não é isso. Eu estou pensando em uma perspectiva positiva de alguém que entende que o sexo é bom e que deseja desfrutar disso e ter essa intimidade. Isso não precisa ser visto de maneira negativa, porque o sexo é bom, foi criado por Deus, é algo puro e santo, que deve ser vivido no ambiente do casamento, um ambiente propício à satisfação sexual. O pastor já falou sobre isso semana passada. Então, algumas pessoas às vezes acham que Deus está chamando elas para o celibato, para viver uma vida solteira, mas elas com o tempo estão sendo consumidas por isso, por essa atração sexual, por esse desejo sexual, que não é obrigatoriamente pecaminoso, mas pode se tornar pecaminoso se não for direcionado para o canto certo. Então Paulo diz, olha, se você não consegue se controlar, se você tem sofrido com isso, se é angustiante para você viver nessa situação, é melhor que você se case. Porque é melhor você casar do que viver pegando fogo, na minha tradução. Então, o celibato é um dom e tem grandes vantagens. Mas ele não é para todo mundo. Voltamos para o primeiro ponto. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não foram chamadas para isso. Tem pessoas que lidam um pouco com a dificuldade e vencem. Mas tem pessoas que não conseguem porque ela sente muita atração, sente muito desejo por viver essa vida íntima que Deus concede às pessoas e deu o casamento para isso. Então, se você vive nessa condição, anseia por essa intimidade do casamento, é melhor você casar. É mais saudável você casar, é mais benéfico você casar, traz menos riscos para o reino, traz menos riscos de vergonha, de escândalo, de problemas para o evangelho. Não é para todo mundo. O celibato não é para todo mundo. São esses 3 pontos. O celibato é um dom. O celibato traz muitas vantagens, mas o celibato não é para todo mundo. Se há pessoas que convivem com um desejo
latente por intimidade sexual, elas deveriam se casar. Eu quero enfatizar mais 2 vezes 2 pontos. O quanto isso é valioso, se Deus chamou você para isso. Se você considera isso, entenda, você não é menos importante, você não é uma pessoa de segunda categoria, você recebeu um chamado de Deus, e é algo muito, muito valioso, muito importante. Então, abrace isso, busque direção para a sua vida, busque servir a Deus com tudo isso, com todo o seu coração, com toda a sua entrega, com todos os seus recursos. Busque viver para Deus. Segunda coisa, meus irmãos, como igreja, vamos cuidar dessas pessoas. Vamos nos preocupar com elas, vamos abraçá-las, não vamos tratá-las como inferiores, não vamos permitir com que elas se sintam inferiorizadas, machucadas, maltratadas, não vamos permitir com que isso aconteça. Essas pessoas precisam saber o valor, como são importantes, como são amadas, como o serviço delas é recebido diante de Deus. Vamos fazer nossa parte para que a gente cultive um ambiente em que a solteirice seja valorizada, para que as pessoas possam viver um ambiente que traga benefícios, que traga expansão, que traga glória para o nome de Deus, certo? Você, solteiro, sinta-se encorajado, sinta-se amado por essa comunidade, e você que é casado, faça o mesmo, encoraje essas pessoas. Eu quero fazer uma última leitura de um texto de Isaías, capítulo 56. Para mim é um texto incrível, fortíssimo, que fala muito ao coração das pessoas que foram chamadas por Deus para isso. Vai falar ao coração delas, mas eu quero que fale a você também, casado, para que você entenda o quanto Deus ama essas pessoas e o quanto Deus valoriza essas pessoas. É um texto que é muito importantíssimo, eu tive contato com eles, e todos os meus amigos que são solteiros, que pensam em prolongar essa condição, ou que pensam em casar algum dia, mas são solteiros hoje, eu mando para eles. O texto de Isaías 56, eu vou ler do 1 ao 5, mas eu quero que você depois foque mais no 4 e no 5, certo? Que são os versículos mais centrais aqui da reflexão. Precisamos trocar nossas cadeiras, irmãos. Bota 2, não? Tá se tornando comum, né, aqui. Tudo certo aí, brother? Tranquilo? Escou um pouquinho? Vamos trocar nossas cadeiras, meus irmãos, vai dar tudo certo, viu? Amém? Voltando aqui. Texto de Isaías, capítulo 56. Vamos ler os versículos de 1 a 5 para a gente concluir nossa reflexão. Vai dizer assim, ó. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco era uma pessoa celibatária da época, certo? E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, observe esses versículos: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. São essas as promessas de Deus para vocês, irmãos, para vocês, irmãs, que Ele chamou para isso, para ver essa condição. Um nome, uma promessa na cidade dele, muito melhor que filhos e filhas. Um nome que nunca se apagará, que vai permanecer pela eternidade.
essa é uma condição que deve ser valorizada, amada e respeitada.